E aí, seus capitalistas malvadões? Tudo tranquilo? Gabriel Pelissaro na área e vamos começar falando de China e também de Estados Unidos. Começamos falando de China e vamos terminar falando de Estados Unidos, e isso pode nos revelar o que nós podemos esperar daqui para frente no sistema financeiro e no mundo de maneira geral. E isso deve estar no radar do investidor para você não perder dinheiro. E claro que a gente não sabe quando vai ser a próxima grande queda, mas é dever do investidor estar preparado para essa queda, tendo as opções, as puts, o segurinho de carteira, estando com a sua carteira bem diversificada para você ganhar na alta e ganhar na baixa, a famosa convexidade. Então tudo o que a gente fala aqui, pessoal, serve para colocar um alerta, serve para te informar do que está acontecendo realmente na economia. E aí, as decisões, a tomada de decisão está na sua mão, beleza? Então vamos começar aqui falando da China, que limita saques em bancos e causa corrida aos bancos. Atualmente a economia do país passa por problemas em diferentes âmbitos e o número de inadimplência em empréstimos vem crescendo cada vez mais. Essa é uma matéria da semana passada que eu acabei deixando passar aí no meu radar, mas eu não poderia deixar de comentar isso, porque uma crise no sistema bancário chinês ou de qualquer país aí top 10, um país relevante, isso pode levar a um efeito dominó no crédito, e a gente vem falando que a economia ela vem sobrevivendo à base de crédito. Então imagina, uma crise do crédito poderia ser catastrófica e levar a um reset. E se a gente unir todos os dados que a gente vem comentando aí nos últimos vídeos, tudo leva para esse reset ou pelo menos uma grande crise muito em breve, porque os dados, as coisas não estão batendo, não faz sentido, a bolsa tá tão espichada, como a gente vai ver agora, a gente vai falar de Netflix, um monte de coisa, fica até o final aí. Vamos lá, vamos seguindo aqui, que senão esse vídeo vai ficar gigante. Falando de China ainda, né? Guerra Fria 2.0 entra em nova fase com a ameaça de sanções entre Estados Unidos e China. Aliados ocidentais também pressionam Pequim. Então é aquela história da guerra econômica e sanções, isso aí já está meio batido, mas isso está tomando novos desdobramentos. Essa que é a grande sacada, está tomando novos desdobramentos, como por exemplo aqui, ó, presença chinesa e risco de guerra entram no radar militar do Brasil. Atualização da política e da estratégia de defesa pede recursos fixos para o setor. Então, matéria da Folha aqui, escrita pelo Igor Gielo, que fala o seguinte: a presença da China na América do Sul, uma preocupação frequente dos Estados Unidos, entrou oficialmente no radar militar brasileiro. O risco de um confronto armado na região também. A atualização dos textos irmãos da Política de Defesa Nacional e da Estratégia Nacional de Defesa, que será enviada ao Congresso no dia 22, mostra preocupação especial com os chamados atores exógenos no continente. Os chineses já colocaram, segundo conta do Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, 180 bilhões de dólares em programas de infraestrutura de países da região, muitos no sul do continente. Aderiram então a essa estratégia do programa chinês de iniciativa do Cinturão e Rota de 25 das 31 nações latino-americanas. Segundo o chefe do comando, a China abriu uma armadilha econômica para os apodrecidos países da América Latina. Isso com palavras do almirante Craig Fowler. Como já acontecia nas versões anteriores, a Amazônia é tratada como alvo, e aí entra toda aquela questão, né, do Brasil ser a fazenda do mundo, a China a fábrica. A China ela tem aquele plano de ser a grande potência até 2050. Se vocês quiserem que eu fale um pouco de geopolítica, eu posso me aprofundar nesses assuntos e fazer um vídeo sobre isso. Inclusive tem um apoiador aqui do canal, né, um associado, que é o Marco, que ele sabe muito disso. Quem sabe a gente traz ele aqui no canal para falar sobre isso, né? Falando de China ainda, o presidente do Banco Central da China diz que FMI, Fundo Monetário Internacional, né, deveria usar SDRs
para lidar com a pandemia. E aqui a gente fecha, né, então, essas 4 matérias, levando sempre para esse reset. A China, ela tem essa cobiça de ser a maior potência, a ordem mundial, e a gente já falou nesse vídeo aqui, que está aqui no card, sobre esse SDR, né, sobre o reset e esse SDR, que inclusive a gente comentou sobre esse livro aqui, A Caminho na Ruína. James Rickards fala muito sobre isso. O SDR seria então a nova moeda global, teoricamente, né, estaria no topo, na frente no topo da fila ali para ser a nova moeda global. A China recentemente entrou nessa cesta de moedas que se chama SDR, então é algo para estar no nosso radar, que pode ter desdobramentos nos próximos anos. Não quer dizer que vai acontecer amanhã, mas também pode acontecer amanhã. Então é algo que tem que estar no radar do investidor, porque isso pode trazer uma reviravolta muito louca, né? Falamos de China, falamos da ameaça que o dólar sofre. Lógico, o dólar hoje é a moeda global, é a maior moeda que nós temos no sentido de aceitação global. E o SDR tomando o lugar do dólar é prejudicial para os Estados Unidos, de certa forma, né? Você perde a hegemonia. Então, dito isso, vamos dar um giro aqui em algumas notícias do Brasil para a gente ver como está o cenário. Depois a gente fala de Netflix e volta a falar de Estados Unidos, tá? Após protesto de 50 horas acorrentado, Caixa negocia acordo com dono de bar. Vocês lembram daquele cara que estava oferecendo lá o bar de graça, só você aceitar as dívidas do bar? Então, esse cara se acorrentou aqui em Curitiba, na frente da agência da Caixa, para negociar ali um empréstimo, né? E eu já vou explicar por que eu tô trazendo essa matéria, tá? Então, o empresário, né, ele se acorrentou na manhã da segunda-feira e em protesto por não conseguir liberação de crédito. De acordo com o Magrão, em um extrato do banco do início de março desse ano, constava a liberação de crédito de R$55 mil para giro de caixa, mas a gerência não chegou a liberar o valor, alegando inadimplência. Então, né, Gabriel, não me interessa saber de um bar de Curitiba. Acontece que a história desse bar aqui de Curitiba provavelmente é a história de muitos empresários que estão quebrando nessa crise. É a dificuldade desses empresários que muitas vezes já estavam endividados em conseguir crédito para capital de giro. Uma empresa sem capital de giro, ela não sobrevive. Uma empresa sem caixa, ela não sobrevive. E isso é algo que precisa estar no radar dos investidores, porque isso pode levar a uma quebradeira, a um desemprego muito grande. Então tem que estar no radar. Vendida para Cruzeiro do Sul, Universidade Positivo demite mais professores. Só hoje, segundo a matéria aqui, pelo menos 60 professores haviam sido desligados. Então, ao todo, né, pelo que eu vi aqui, a Universidade Positivo já demitiu aí mais de 300 professores depois dessa venda. E estão falando em até de fechar alguns cursos. Agora, claro que o foco vai ser o EAD, então é a nova realidade. A internet, ela é muito bacana, mas ela tem esse problema porque ela traz essa redução de custos que é benéfica por um lado, mas é ruim por um outro, porque o professor vai gravar a aula uma vez e ele não vai precisar ficar lá todo dia falando a mesma coisa. Então você tem uma redução de custos, mas você vai ter um desemprego também, né? Então é algo que às vezes está fora do radar da galera que vê o lado positivo, que é a redução de custos, mas não vê as consequências, né? Então aqui, mais uma matéria para nos clarificar do que está realmente acontecendo. 4 em cada 10 empresas fecharam devido à pandemia na primeira quinzena de junho. Olha isso. De 1,3 milhão de empresas que fecharam temporária ou definitivamente na primeira quinzena de junho, 522 mil, ou seja, 40%, né, 39,4%, encerraram suas atividades por causa da pandemia. Então perceba que as coisas elas vão sempre se linkando, tá? As coisas elas vão se linkando aqui e aí a gente vai conseguindo entender o que realmente está acontecendo para tomar decisões mais sábias. Então, pessoal, pandemia fecha mais de 500 mil de empresas,
que suspenderam atividades, né, segundo o IBGE. Então, cerca de 99,2% eram de pequeno porte. Aqui a gente tem a proporção dessas empresas fechadas. Imagina uma empresa aqui que perde 3, 4 funcionários, né? Então são quanto que? 2, 3, 4, 5 milhões de novos desempregados. É algo que precisa estar no radar, tá, pessoal? O setor mais afetado foi o de serviços, depois o de comércio, em terceiro a construção civil e a indústria, tá? Esses são os setores aqui que foram mais afetados, os serviços aqui representando praticamente 50%. E aqui nós vamos falar da Netflix, que hoje teve uma queda aí de 10% depois aí do fechamento. A galera não gostou muito do que viu, né? Então essas empresas de tecnologia podem ter uma queda aí agora com os balanços saindo, com as perspectivas sendo alinhadas, a realidade batendo à tona. Então, a Netflix registrou lucro de 720 milhões de dólares no segundo trimestre, ou $1,59 por ação. Superior ao lucro, então, de 60 centavos por ação de igual período de 2019. Só que o resultado ficou abaixo da previsão de $1,82 dos analistas consultados pela FactSet. A receita da companhia, por sua vez, então aumentou, mas era esperado um aumento maior aí da questão do resultado por ação. Isso decepcionou a galera, Netflix estava caindo. Também tem toda a questão que, depois dessa pandemia, o número de assinantes pode cair. Também tem a questão de aumento da concorrência. Antigamente você assinava Netflix e era incrível, porque tinha de tudo lá e tal, né? Hoje você tem lá o Disney Plus, a Fox, a HBO lançando, cada um tá lançando o seu serviço de streaming, até a Amazon entrou nessa briga. Então cada vez mais a concorrência aumenta, é normal a Netflix perder mercado. Então por isso talvez o mercado tenha ficado de olho e a Netflix despencou. Ela ficou aí entre as maiores perdedoras do dia, com 9,82%, seguida aí por empresas conhecidas como a Tesla, o Zoom, o Booking, a Adobe, e a gente pode ver essas empresas techs caindo aí com esses novos balanços e a galera percebendo que talvez elas estejam mal precificadas ou bem caras, né? É claro que elas foram um destaque nessa pandemia, porque as pessoas estavam mais em casa e tudo mais, só que elas não geram lucro. E quem bota dinheiro na bolsa quer lucro. Se a empresa não dá lucro, os caras caem fora. E agora, para finalizar esse vídeo com chave de ouro, talvez uma das maiores fraudes que nós podemos ver aí do sistema americano de crédito. Vamos lá. Eu vou ler essa matéria aqui do Zero Hedge, porque ela tá muito bacana e é algo pra gente colocar no radar, tá? No mês passado, então, o autor aqui, que se intitula, né, Tyler Dunter, escreveu uma matéria condenando o governo Trump por se recusar a divulgar os beneficiários de resgates autorizados pela Lei de Ajuda, Alívio e Segurança Econômica do vírus, né? No dia seguinte, o governo Trump reverteu o curso e prometeu revelar os beneficiários do programa de Paycheck Protection Program, PPP. Em 2 de julho, Trump proclamou que o PPP está salvando e apoiando os empregos de dezenas de milhões de trabalhadores americanos, e o programa tem sido um tremendo sucesso, níveis que ninguém jamais viu antes. O secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, se gabou no mês passado que o PPP está apoiando cerca de 50 milhões de empregos. Vamos lá, né, pessoal? Vamos lá dar uma encurtada aqui. Os empréstimos PPP, também conhecidos como feijões mágicos, são talvez eficazes, que economizam mais empregos do que o número total de funcionários, pelo menos em 15 setores. Então, quer dizer que o programa está abrangendo mais funcionários do que existe no setor. Aí que está talvez a grande fraude.
E a gente sabe que tem eleições esse ano, e a gente sabe que muitas dessas decisões aqui são tomadas para o Trump se reeleger. Isso aqui pode ser uma bomba. Se o Trump não se reelege, a bolsa cai. Tem que ficar de olho. Vamos lá. As empresas de arquitetura paisagística mantiveram 114 mil empregos. Mais de 3 vezes o número de pessoas que trabalharam nesse setor em 2019, informou o Post a SBA. A SBA também alegou que os empréstimos PPP preservaram dezenas de milhares de empregos a mais do que se sabe existir em outros setores da indústria, incluindo lojas de alimentos especializados, pecuária, empresas de artes cênicas, milho, trigo e pesca. A SBA informou que um instalador de sistema de aspersão do estado de Washington reteve mais de 500 empregos, graças ao PPP. Mas a empresa possui apenas 20 funcionários. Então o programa abrangeu ali nessa empresa 500 empregados, mas a empresa só tem 20 colaboradores. Uma empresa da Geórgia que vende armas de ar e malas de transporte recebeu o crédito de mais de 500 empregos, mas tem menos de 10 pessoas em sua folha de pagamento. Da mesma forma, uma igreja do Texas foi creditada com a retenção de mais de 500 empregos. Um verdadeiro milagre, considerando que a igreja tem apenas 12 funcionários. Os funcionários do governo Trump ignoraram muitos sinais de alerta de seus dados de socorro. O Wells Fargo emitiu quase 4 mil empréstimos PPP. E todos os candidatos não listaram nada no campo de empregos, de acordo com dados da SBA. Então, pessoal, resumindo essa história toda aqui, essa história de auxílios lá nos Estados Unidos pode render aí alguma treta. Se o Trump se envolver em alguma treta relacionada a isso, ele não se reelege. E se o Trump não se reeleger, as bolsas do mundo todo vão cair, porque a maior economia do mundo vai entrar em choque. Se o Biden ganhar as eleições americanas, ele vai aumentar imposto e tudo mais, os empresários vão ficar em pânico. E você pode esperar uma queda nas bolsas. Sem falar de todos os conflitos de China, sem falar da economia real sendo afetada pelo vírus da China, e a coisa ela vai se revelando aos poucos. A verdade aos poucos vai aparecendo e cabe a você se prevenir, tá bom? Então, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo. Isso vai ajudar muito a divulgar esse vídeo para outras pessoas. E se você quer aí receber os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal. Valeu, pessoal. Então, por hoje é isso. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.